a dor invisível por trás do vício, o que quase ninguém enxerga. Feche os olhos por um instante e imagine uma pessoa gritando em silêncio no meio de uma multidão, mas ninguém escuta. Essa é, muitas vezes, a verdadeira face do vício. Não o caos ou a irresponsabilidade, mas a solidão disfarçada de "tô bem". Por trás de cada comportamento repetitivo existe uma história mais profunda que quase nunca é ouvida. Não é o ato do vício que fala primeiro, é a dor silenciosa que vem antes dele. O vício quase nunca tem a ver com fraqueza, tem a ver com sobrevivência. Quando alguém recorre ao álcool, à comida, às telas ou a outras substâncias, não está apenas em busca de prazer, está tentando se proteger de uma dor crua demais para enfrentar sem escudo. O cérebro da pessoa em estado de dependência não está quebrado. Ele está tentando proteger um coração que já não se lembra do que é sentir segurança. E por trás dessa proteção existe um desejo, não o de fugir da vida, mas de voltar a vivê-la, de um jeito que não machuque. Bruce Lipton nos lembra que nosso corpo responde ao ambiente em que está inserido. Se o corpo está em vício, é porque a alma passou tempo demais em exílio. O vício revela onde o sistema nervoso aprendeu a ter medo do descanso, onde o amor passou a ser percebido como ameaça, e onde estar presente se tornou insuportável. O vício é um sinal, não um pecado. Nunca foi sobre a substância, a substituição psicológica de necessidades sagradas. Imagine uma criança chorando, não por doce, mas por colo, e recebendo açúcar em vez de abraço. É assim que muitos vícios começam. A substância, a tela, a fuga, nada disso é realmente desejado. O que a alma busca, no fundo, é conexão. Mas em algum ponto da vida, estar conectado se tornou perigoso ou impossível. Então, a alma trocou o sagrado pelo acessível. Dr. Gabor Maté costuma dizer que o vício não é sobre prazer, é sobre dor. E mais do que isso, é sobre necessidades essenciais não atendidas: intimidade, verdade e presença. A substância vira um ritual simbólico para algo profundamente espiritual, a necessidade de ser visto, acolhido inteiro. Quando o sagrado está ausente, o inconsciente busca um substituto. Isso não é fraqueza moral, é improviso emocional. A pessoa viciada tenta, com cada gole, clique ou dose, recriar a experiência perdida de ser acalmada. Isso não é fraqueza, é criatividade sob pressão. Mas nenhuma substituição pode suprir necessidades sagradas para sempre. Um dia, o corpo se exaure, o espírito chora e a alma começa a rebelar. A sombra em Jung e o eu viciado. Por que a repressão gera compulsão? Carl Jung escreveu: até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. O vício costuma ser esse destino, uma compulsão nascida daquilo que reprimimos, rejeitamos ou negamos. A sombra, na visão junguiana, não é algo mau. É a parte de nós que aprendemos a esconder. Mas aquilo que exilamos dentro de nós não desaparece, só muda de forma. O comportamento compulsivo pode parecer irracional, mas sua raiz é, muitas vezes, uma emoção reprimida. Raiva que não pôde ser expressa, tristeza que foi silenciada, alegria que foi punida. O eu viciado não é um monstro, é um mensageiro. Ele carrega a linguagem esquecida da sombra, implorando para ser ouvida, integrada e amada de volta à totalidade. Quando negamos verdades emocionais, o inconsciente encontra maneiras indiretas de expressá-las. É o sistema nervoso tentando encontrar resolução. Bruce Lipton, com seus estudos sobre epigenética, mostra como nosso ambiente emocional molda nosso corpo. Se você aprendeu a esconder suas necessidades, diminuir suas emoções ou anestesiar sua verdade, o vício pode ter sido o jeito do seu corpo sobreviver à censura emocional. O principal ensinamento de Gabor Maté: o trauma não é o que aconteceu com você, mas o que aconteceu dentro de você. E se a ferida mais profunda não fosse o que aconteceu, mas o silêncio que veio depois? Dr. Gabor Maté nos convida a uma mudança radical de perspectiva.
O trauma não é definido pelo que houve fora de você, mas pelo que aquilo causou dentro de você. No contexto do vício, o verdadeiro problema nem sempre é o abuso, a perda ou a negligência, mas sim a desconexão emocional insuportável que ficou como cicatriz. Pense numa árvore cujas raízes foram privadas de água. Mesmo depois da tempestade passar, as raízes ainda lembram da seca. É assim que o sistema nervoso reage ao trauma, não com lógica, mas com sensações, com fuga, com compulsão. O vício surge como tentativa de se auto-acalmar num corpo que deixou de se sentir seguro por dentro. A substância vira substituta da regulação emocional. Não se trata de culpar pais ou antigos relacionamentos. É sobre reconhecer como o corpo se adapta ao que faltou. Bruce Lipton mostra que nosso ambiente molda a expressão dos genes. Se o seu mundo emocional foi marcado por abandono ou caos, seu corpo se ajustou, não para te trair, mas para te proteger. O vício, nesse sentido, é menos uma escolha e mais uma adaptação. Por que a lógica não cura o que foi quebrado pela falta de amor? Não dá para explicar com palavras uma ferida que nasceu do silêncio. Não dá para alimentar uma fome emocional com fatos. O vício persiste, muitas vezes, não por falta de consciência sobre os danos, mas porque saber não é o mesmo que sentir. Quando a dor vive no corpo emocional, a lógica é como uma lanterna tentando aquecer um coração congelado. É como dizer a alguém faminto de afeto que ele deve simplesmente comer menos. Soa absurdo, né? Mas é exatamente isso que acontece quando oferecemos apenas estratégias racionais a alguém cujo vício nasceu de carência afetiva. O que faltou foi amor, não conhecimento. E por isso, o amor precisa fazer parte da cura. Como lembra Gabor Maté, o vício é desconexão e o remédio é reconexão. Joe Dispenza ensina que emoções elevadas têm poder de reprogramar o cérebro. Sem envolvimento emocional, sem gratidão, compaixão, cuidado, o sistema nervoso não consegue baixar sua guarda. A mudança verdadeira só começa quando o coração se sente seguro para relaxar. Isso não é fraqueza, é biologia e também é espiritualidade na prática. A neurociência do entorpecimento. Como a dopamina sequestra o clamor da alma por presença. Nosso cérebro foi programado para buscar prazer e evitar dor, um instinto de sobrevivência. Mas em uma psique ferida, isso se torna uma armadilha. A dopamina, substância ligada à recompensa, vira um substituto falso da presença real. Quanto mais nos apoiamos em estímulos externos, menos sensível o cérebro se torna à alegria natural. Esse é o mecanismo biológico do vício. O grito da alma por presença sendo respondido com químicos que só aprofundam o vazio. Imagine uma pessoa perdida numa floresta, acendendo fósforos um por um para enxergar o caminho, sem perceber que o sol já está nascendo atrás dela. Os picos de dopamina são como esses fósforos, rápidos, viciantes, mas passageiros. Enquanto isso, a verdadeira luz, a paz interior sustentada, espera por um despertar mais profundo. A ciência mostra que o uso repetitivo de substâncias dessensibiliza o cérebro, deixando a pessoa não só dependente, mas emocionalmente anestesiada. Bruce Lipton ensina que a forma como percebemos a nós mesmos afeta a nossa biologia. Quando acreditamos que estamos quebrados, indesejados ou inseguros, o cérebro se adapta, anestesiando. O vício, então, se torna uma anestesia emocional. Mas a anestesia não é cura, é só silêncio temporário. A verdadeira cura começa quando nos permitimos sentir de novo, não tudo de uma vez, mas em pequenas doses seguras. O vício como iniciação espiritual, se você souber ouvir. E se o vício não fosse apenas uma ferida, mas uma iniciação oculta? Uma espiral sagrada destinada a desmontar o falso eu e guiar a alma de volta à inteireza? Em muitas tradições espirituais, a descida precede o despertar. A escuridão não é o fim, é o túnel. Para muitos, o vício vira o cadinho onde a identidade antiga se desfaz, revelando algo mais honesto, cru e verdadeiro por baixo das cinzas.
Tom Campbell ensina que a consciência evolui pela experiência. E qual experiência é mais transformadora do que encarar a parte de nós que mais evitamos? Quando encarado com compaixão, o vício vira espelho. Ele reflete não só a dor, mas também o nosso potencial. O desejo não é apenas pela substância, é por si mesmo, pelo verdadeiro eu, soterrado sob camadas de vergonha, silêncio e sobrevivência. Gabor Maté observa que a jornada de cura do vício frequentemente abre portas para grandes revelações espirituais. Ao buscar alívio, a alma toca as bordas da sua fome mais profunda, e quando essa fome é acolhida com amor e não punição, começa a se transformar. O ciclo que antes parecia morte pode se tornar renascimento, mas só se tivermos coragem de escutar a mensagem por trás do desejo. Imagine-se na beira de um penhasco, com medo, mas sabendo que logo além está a vida que você sempre intuiu. O vício carrega esse paradoxo. Ele nos leva à beira e pergunta: você vai se lançar outra vez na anestesia ou vai despertar? Isso não é sobre força, é sobre se render à parte de você que já sabe como se curar. Uma metáfora para a alma viciada: o deserto e o oásis falso. Imagine uma alma vagando por um deserto imenso, não por escolha, mas por necessidade. Esse deserto é seco, silencioso e pulsa solidão. De tempos em tempos, a alma vê um oásis no horizonte e corre em sua direção, apenas para descobrir que era uma miragem. O vício é essa miragem. Ele promete alívio, conexão, pertencimento, mas quando o efeito passa, a sede continua. Essa é a tragédia do vício. Ele oferece saciedade temporária, mas não nutrição verdadeira. Ainda assim, a alma corre, acreditando que talvez o próximo alto seja o definitivo. Mas a cura começa quando a alma para de correr, quando ela se senta no deserto tempo suficiente para sentir o vento, o vazio e ouvir o chamado mais profundo: encontrar a água dentro de si. Greg Braden fala de coerência, o alinhamento entre coração, mente e espírito. No vício, esse alinhamento se perde, mas o deserto, paradoxalmente, vira o lugar ideal para reencontrá-lo. Porque no silêncio da abstinência, no espaço deixado pela substância, surge uma nova voz, mais suave, mas mais sábia. Ela diz: você não precisa da miragem, você é o oásis. Essa metáfora vira um mapa. A alma viciada não está perdida para sempre. Ela está em peregrinação, uma jornada que começa na ilusão, mas pode terminar na verdade. O deserto é árido, mas é sagrado. Ele ensina a alma a diferenciar fome de santidade.